Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: E até quando andareis mancando com os 2 pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas, se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu, dizendo: Em ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: E escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria. E invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. E invocavam o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Em Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Engritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se, segundo seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: E aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Em teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha, e disse: E enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois, disse: E outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou: E ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: E Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: E é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: E não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje,
Somos abençoados com duas leituras poderosas e transformadoras que nos convidam a aprofundar nossa fé e nosso compromisso com Deus. A primeira leitura é do Livro dos Reis, onde testemunhamos a dramática e milagrosa demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo, enquanto a segunda é do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos fala sobre a importância de cumprir a lei e os profetas. Vamos mergulhar nessas passagens e buscar a sabedoria que elas nos oferecem para nossas vidas diárias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, encontramos o profeta Elias em um momento crucial da história de Israel. O povo estava dividido entre adorar a Deus, o Senhor, e seguir os falsos deuses, como Baal. O rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam promovido a adoração a Baal, e o coração do povo estava confuso e dividido. Elias, um homem de profunda fé e coragem, desafiou os profetas de Baal a um confronto no Monte Carmelo. Ele propôs que ambos preparassem um sacrifício, mas não acendessem o fogo. O verdadeiro Deus responderia enviando fogo dos céus para consumir o sacrifício. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus desde a manhã até o meio-dia, mas não houve resposta. Elias, então, chamou o povo para perto e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele preparou o sacrifício, e em um ato de grande confiança, mandou encher de água o holocausto e a lenha, 3 vezes, até que a água escorresse ao redor do altar e enchesse a valeta. Elias orou a Deus, pedindo que mostrasse ao povo que ele era o verdadeiro Deus. Deus respondeu com um fogo tão poderoso que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água na valeta. Ao verem isso, todo o povo se prostrou e clamou: "E só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!" Este episódio nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, ele nos mostra o poder e a fidelidade de Deus. Quando colocamos nossa confiança em Deus, ele responde de maneira poderosa e inconfundível. Elias estava sozinho contra uma multidão de falsos profetas, mas sua fé e obediência trouxeram uma vitória impressionante e indiscutível. Segundo, o relato nos desafia a reparar os altares de nossas vidas que estão em ruínas. Podemos ter áreas em nossas vidas onde a adoração a Deus foi negligenciada ou substituída por falsos ídolos. Pode ser o desejo de poder, riqueza, status ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações. Somos chamados a reparar esses altares e a dedicar nossas vidas novamente a Deus, com confiança e obediência. Agora, voltando nossos corações para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19, ouvimos as palavras de Jesus que complementam e aprofundam nossa compreensão do que significa viver como verdadeiros adoradores de Deus. Jesus disse: "E não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Todo aquele, pois, que violar destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus." Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la e trazer seu verdadeiro significado. Ele nos mostra que a lei não é um conjunto de regras arcaicas e sem sentido, mas uma revelação do caráter santo e justo de Deus. Cumprir a lei significa viver de acordo com a vontade de Deus, refletindo seu amor, justiça e misericórdia em nossas ações diárias. Jesus nos chama a uma obediência que vai além da mera observância externa. Ele nos desafia a cumprir e ensinar a lei de Deus em seu pleno significado, vivendo de maneira que outros possam ver a presença de Deus em nossas vidas. Somos chamados a ser grandes no reino dos céus, não por nossa própria grandeza, mas por nossa fidelidade em seguir e ensinar os mandamentos de Deus. Vamos refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje. Primeiro, como Elias, somos chamados a ter uma fé ousada e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Em um mundo onde muitos clamam por atenção e adoração, devemos permanecer firmes em nossa devoção ao único Deus verdadeiro. Isso significa reparar os altares de nossas vidas, removendo tudo o que nos afasta de Deus e reafirmando nosso compromisso com Ele. Segundo,
Devemos buscar uma compreensão mais profunda da lei e dos profetas, não como uma lista de regras a serem seguidas mecanicamente, mas como um convite a viver em plena comunhão com Deus. Jesus nos mostra que a lei é cumprida através do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Cada mandamento é uma expressão desse amor, e somos chamados a viver de maneira que reflita esse amor em todas as nossas interações. Para ilustrar isso, pensemos em um jardineiro que cuida de seu jardim com dedicação e amor. Ele não apenas segue uma lista de tarefas, regar, podar, adubar, mas entende que cada ação está interconectada e visa a saúde e a beleza do jardim como um todo. Da mesma forma, nossa obediência à lei de Deus não deve ser uma série de ações desconectadas, mas uma expressão integrada de nosso amor e devoção a Ele. Finalmente, Jesus nos desafia a ensinar esses mandamentos. Não somos chamados apenas a viver de acordo com a vontade de Deus, mas a compartilhar essa verdade com os outros. Isso pode ser feito através do exemplo, do ensino direto e de nossas interações diárias. Quando vivemos e ensinamos os mandamentos de Deus, ajudamos a trazer outros para a luz de sua verdade e amor. Vamos agora ter um momento de silêncio para refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Peçamos a Deus a graça de reparar os altares de nossos corações, de viver em plena obediência à sua lei, e de ensinar e compartilhar sua verdade com os outros. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra hoje. Ajuda-nos a ter a fé ousada de Elias, confiando em ti em todas as circunstâncias. Dá-nos a sabedoria para compreender e cumprir a tua lei, e a coragem para ensinar e compartilhar teus mandamentos com amor e verdade. Que nossas vidas reflitam tua glória e que possamos ser luz para aqueles ao nosso redor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, levemos conosco o desafio de viver como verdadeiros adoradores de Deus, confiando em seu poder, cumprindo sua lei com amor e ensinando suas verdades aos outros. Que a graça de Deus nos acompanhe e nos capacite a ser faróis de sua luz em um mundo necessitado. Lembrem-se, somos chamados a ser grandes no reino dos céus. Vamos viver de maneira que honre a Deus em todas as nossas ações e palavras. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.